Saindo do hotel em Admonto, e hoje rodaremos em torno de uns quase 500 quilômetros aí até a cidade de Bratislava. Continuamos aqui na Áustria ainda. Aqui nós estamos saindo num acesso secundário em direção a Bratislava, porque o acesso principal ali estava bloqueado. Aqui pegamos a rodovia principal de novo, em direção a Eslováquia. Continuamos aqui por estas autopistas da Áustria. Aqui estamos entrando em um túnel. Já passamos por vários deles aí atrás. Estamos em direção a Viena. Vamos passar próximo a Viena aí. Não vamos parar porque não é o nosso objetivo de hoje. E seguir. Esse túnel aqui deve ter dado aí mais ou menos uns 5 quilômetros, bem comprido.
Acabamos de cruzar por Viena agora há pouco. Paramos nessa estação de serviço aqui para reabastecimento das motos. Tomaram um líquido, comeram uma barrinha de cereal e agora já estamos prontos para seguirmos aí, ó, a placa aí, ó, Bratislava. Estamos aqui pertinho de Viena, quer dizer, dentro da grande Viena, na Áustria. Mas não paramos aí para conhecer o lugar porque não estava no nosso itinerário. Nosso itinerário hoje é Bratislava. E vamos seguindo, aí está, ó, Bratislava. Aqui estamos, ó, pegando a direita, saindo para Bratislava. As estradas aqui são muito boas, tudo autopista. Rodamos hoje quase mais de 200 quilômetros já, a 90% em autopista. Aí estamos a 36 quilômetros do nosso objetivo de hoje. Estamos aqui chegando na fronteira da Áustria com a Eslováquia. Aqui precisa-se usar um selo pedágio. Na Áustria também precisava, nós colocamos, está aqui, ó, está ali na moto ali, ó, bem no para-brisa. Aqui também provavelmente vai precisar de um. Então vamos parar aqui e comprar. Na Áustria pagamos 5,70 euros aqui também, eu acho que vai estar por isso aí. Então dentro de minutos estaremos entrando na Eslováquia. Paramos aqui na fronteira com a Eslováquia. Fomos comprar a vinheta ali, mas para as motos aqui não paga a vinheta. Então para nós foi, como se diz, mais um regalo aí. Só carros que pagam, motocicletas não. Então se algum dia vocês estiverem por aqui, já sabem, na Eslováquia não precisa comprar a vinheta, mas na Áustria sim. Entrou na Áustria, tem que pagar a vinheta, senão você é multado na estrada. Não sei como, mas eles têm essas câmeras nesses postes aí. Eu acho que deve ter algum chip ou alguma coisa nesse selo que ele diz que você está portando o selo. Se você não tiver, provavelmente será parado no caminho aí e alguém vai te multar. E é pesada a multa aqui. Diz que não é barato não. Não sei quanto, mas diz que é em torno de 500 euros.
Vocês viram as placas aí? Duro aqui vai ser entender essa língua aqui deles aqui. É uma mistura de alemão, mistura de russo, polaco. É tudo misturado, como diz o outro. Cheio de dialeto. Mas estamos aí já entrando na Bratislava. Nosso objetivo de hoje. Vamos chegar ao hotel aí. Deixar as bagagens e fazer passeios aí por esta cidade. Olha aí, com essas placas aí, vou te contar, sem GPS aqui, você tá mais perdido do que surdo em bingo, meu. Ainda bem que eu coloquei o hotel aqui no GPS e ele, como se diz, nos levará direto lá. Tomara! Se der tilt no GPS, nem te falo. Mas vai dar tudo certo. O visual dos prédios aqui, a infraestrutura da cidade parece muito boa e muito moderna. Aí à frente à direita está o nosso hotel aí, ó, Apollo Hotel. Vamos ficar hospedados aqui hoje. Aqui estamos na Bratislava, capital da Eslováquia. Aqui ao fundo o castelo, onde iremos fazer uma visita daqui a pouco. Aqui o rio, ali um restaurante em cima da ponte lá, ó, parece de disco voador. E aí a cidade, parte da cidade, aí embaixo o rio. Lugar muito interessante, muito bonito, vale a pena uma visita aqui, ó. E aqui o restaurante onde iremos fazer um almoço aqui agora. Você gostou, Bilal? Daí, Marcelo, bonito? Gostei, Castelo de Bratislava. Gostei. Gostou? Gostei sim, mas nós subimos aqui mais pelas vistas da cidade que nós estamos indo agora. Então vamos lá. Aproveitando o castelo e vamos ver o visual da cidade daqui de cima, com o rio Danúbio ao fundo. Vamos lá. Panorama do castelo. Bem imponente. Castelo de Bratislava. E aqui é embaixo o rio Danúbio, com suas barcaças aí. Quiser realizar passeios também tem.
E ao fundo a cidade de Bratislava. Realmente o lugar é bonito, impressiona. Vamos subir mais um pouquinho aqui para fazer um panorama melhor aqui. Vamos ver. Realmente é um castelo bem cuidado. Grande, olha aí. Que tamanho que é isso aqui, meu. Quantos anos para construir isso aqui? Mão de obra, quantas pessoas. É grande, pátio grande. Aqui, ó, aí na frente é o restaurante que nós almoçamos agora há pouco aí, na beira do rio Danúbio. Comi um risoto muito gostoso aí. E ali o parlamento. Esse restaurante é o restaurante do parlamento. Eu acho que à noite aqui deve ser muito bonito o visual daí. Deve ser um show. Pena que tem muitas gruas aí embaixo, ó. Está em reforma, construindo aí, está atrapalhando o visual, mas de qualquer jeito vale a pena. Continuamos aqui ao pátio do castelo. Ao fundo uma parte da cidade de Bratislava. Aqui uma torre da igreja. E aqui o pátio. Continuamos ainda no pátio do castelo, olha. É grande isso aqui, viu? Uma Babilônia. Agora estamos nos dirigindo ao Staré Mesto, popular centro da cidade antiga de Bratislava. Aqui a torre da igreja. Aqui o muro da cidade. Olha aí, ó. Você tem uma noção aí do muro aí, ó. Isso aqui é tudo, faz parte da cidade que nós vamos visitar aí dentro, ó. E aqui é a cidade moderna do lado de fora. Lá ao fundo. Continuando o nosso passeio aqui na cidade de Bratislava, a cidade velha. Eu acho que aqui é um memorial do povo judeu, ó. Pelo menos parece. Deve ser sim. Olha lá em cima, dá pra ter uma noção do como que era o castelo antigamente lá, ó. Olha. Aí ele na forma antiga e hoje já completo e reformado aqui, ele, ó. Já no estágio atual aí, ó. E aqui um panorama da cidade aí, ó. Que tal a cidade aí, Marcelo? Superou as expectativas, eu imaginei uma cidade menor e mais simples. Ela tá bem limpa, bem cuidada, muitos monumentos, 400 mil habitantes, né? Gostei. Vale um dia igual nós estamos fazendo. Compensa, depois, né? Compensa. Um dia compensa, depois segue viagem. É isso aí, meu. Olha que prédio interessante aí na frente, que bonito. Estilo francês aí, ó. Realmente muito bonito. Vamos chegar mais próximos aí para
ter uma noção aí da imponência desse prédio aí. E aqui à direita também, olha aí, ó. O Hotel Carlton aí, ó. Aí, ó. Loja da Rubro. Realmente é. Olha aí, ó. Show, show. Cidadezinha, aí, ó. Cheio de barzinhos aí embaixo dessas árvores, ó. Uma rua toda com restaurantes, barzinhos, lanchonetes, sorveterias. Vale a pena. Realmente, essa parada aqui, como diz, um tempo da nossa viagem para a Turquia, fica no caminho, valeu a pena. Ali o prédio do teatro, balé. Aqui uma praça. E aqui a Filarmônica. E aqui um trem aí, fazendo passeio pela cidade, atrapalhando o meu visual aí. Mais uma praça. Para ajudar no complemento do nosso passeio de hoje. Aí um músico de rua, deve ser música folclórica daqui. E aqui um portal da cidade, mas está em processo de restauração. Mais um dos portais de entrada da cidade velha. Infelizmente, não deu para ter o visual de como seria ele. Bom, hoje mais um dia na estrada, quarto dia da viagem. Estamos saindo aqui do Hotel Apollo em Bratislava, na Eslováquia. Um pouco de chuva. Tomara que no caminho não esteja tanta chuva, mas a princípio sim. Mas nada que atrapalhe os nossos planos dessa viagem. Então vamos lá. Quarto dia da viagem. Aqui estamos cruzando sobre o Rio Danúbio. Pelo jeito hoje vai ser chuva. Rodaremos até Novi Sad hoje, na Sérvia. Praticamente 500 quilômetros hoje. E esse tempo com chuva, não está aquela chuva torrencial, mas está chuviscando. Aqui vamos seguir rumo a Budapeste. Vamos pegar a esquerda aqui, ó. Vamos pegar outra autopista aí e seguir. Aí, ó, uma autopista muito boa. E
Aí, ó, vamos a Budapeste, direção a Budapeste. E é tudo autopista. Vamos lá. Aí, ó, já estamos entrando na Hungria. Aqui é a fronteira. Já é outro dialeto já. Tudo parecido, mas é... Aqui vamos ver se tem necessidade de fazer um seguro aqui. Vamos verificar aí se há necessidade de fazer esse seguro para o seguro de viagem aqui. Já temos vários seguros de viagem. Eu já estou com 3 seguros de viagem aqui. Provavelmente precisaremos de mais um. Vamos perguntar. Pode ser que moto não precisa. Bom, aqui nós paramos aí. Fizemos um seguro aí. Sai 7 euros para cada moto. Então, para entrar na Hungria, vocês já sabem aí, o dia que estiverem por aqui, tem que parar aqui após a fronteira, logo na entrada do país, e já pagar essa vinheta que eles falam aqui, que é um seguro de 7 euros. Agora estamos a 60 quilômetros de Budapeste. Dia nublado, mas chuva só no começo, quando nós saímos lá da cidade que nós estávamos anteriormente aí, que é Bratislava. E aqui a topografia é plana, muita plantação de trigo. Acho que feno também, eles devem cultivar muito feno aqui para o inverno, mas a maioria é trigo mesmo. A velocidade aqui dessa autopista é 130 km. Movimento de caminhões intenso. Carro, poucos carros, a maioria é caminhões mesmo. E a rodovia transmite uma segurança muito boa. E como vocês podem ver aí, ó, é só trigo, trigo, trigo e trigo, tanto de um lado como do outro. A turma cultiva muito trigo aqui nessa região da Europa aqui. Estamos a 20 quilômetros de Budapeste agora. E o tempo continua fechado. Temperatura em torno de 20 graus. Começou um pequeno chuvisco agora. E a viagem fluindo naturalmente. Graças a Deus. Estamos indo bem. Daqui a pouco paramos para abastecer, tomar alguma bebida aí e seguir. Faltam ainda 300 quilômetros para o nosso destino de hoje. Daqui a 1 quilômetro sairemos à direita aí. Aqui à direita é onde seguiremos para o nosso destino aí. Seguir a viagem por aqui. Como vocês viram aí nas placas, se não tem GPS, você tem que decorar o nome das cidades na língua deles aqui. Aqui saímos para uma estação de serviço, onde vamos fazer um abastecimento aqui. Aqui não é euro, a gasolina aqui está ali, ó, 4,79,9. Não sei quanto que dá em euro isso aqui. Provavelmente mais de 2 euros o litro, com certeza.
Continuamos aqui em direção à Sérvia. Mas que trânsito infernal nessa rodovia aqui, meu. Um trânsito intenso de caminhões. Isso que é uma autopista com 3 pistas, olha. Mas olha aí, ó, o movimento de caminhões e carros. Mas, como se diz, a maioria é carga mesmo, caminhões. Agora vamos sair à direita aqui de novo, em direção à Sérvia. Aí está, ó, Szeged, Sérvia. As palavras aqui são complicadas. E a temperatura começou a esquentar agora, meu. Estamos com capa de chuva aqui, porque o tempo estava para chuva, mas 23 graus aqui já fica insuportável essa roupa. Já começa a esquentar demais. E dá-lhe a autopista. Saímos de uma outra autopista e entramos em outra. Olha aí, ó. Chegando na fronteira da Sérvia. Faltando 100 quilômetros até o nosso destino de hoje, que é Novi Sad. Aqui eu acho que vamos parar e perguntar qual é a necessidade da documentação aqui. Eu acho que teremos que fazer um seguro aqui. Vamos ver. Aí, ó, a vinheta aí, ó. Acho que nós temos que pegar essa vinheta ali. E aqui está a placa da Comunidade Europeia aí, ó. Aqui fizemos os trâmites da aduana aqui. A moça aqui deu uma dura aqui. Mas nada que não resolvemos. A mocinha é muito grossa ali nessa fronteira aqui, mandando sair dali, pedindo documento, tudo mal educado, meu. Parecendo autoridade. Ainda bem que era bonita. Aí apresentamos de novo os passaportes. Fazer a entrada na Sérvia. Nós fizemos a saída ali da Comunidade Europeia. Agora que eu entendi. Fizemos a saída da Comunidade Europeia e agora estamos entrando na Sérvia. A minha moto aqui, a placa dela é Milani, né? É americana. E o funcionário da aduana ali veio aqui conferir a placa. Ele não acreditou que eu apresentei o documento lá que a placa era Milani, meu sobrenome. Veio aqui, olhou, deu um sorrisinho e foi conferir os documentos. Mas está tudo certo. Depois da documentação tudo ok, agora já entramos na Sérvia. Vamos fazer um câmbio aqui de dinheiro, porque aqui não é euro. Vamos pegar um pouco de grana aqui, porque vamos ficar, acho que 1 dia ou 2 dias aqui só. Então temos que ter alguma coisa em efetivo para alguma emergência. Depois de 500 quilômetros, estamos chegando a Novi Sad, na Sérvia. Agora são 10 para as 3 da tarde. Temperatura em torno de 27 graus. E terminando o nosso objetivo por hoje. Olha aí as letras aí, ó. Vê se dá para entender fácil aí, olha aí, ó. Complicado, né?
Ainda bem que tem GPS hoje em dia, meu. Ainda bem. Dá pra... Tranquilo. Aqui vamos pagar o pedágio. Eu não sei quanto que deu esse pedágio aqui. Desde que entramos na selva, nós pegamos um comprovante na entrada do país. E agora aqui, depois de 100 quilômetros, tem uma praça de pedágio e vamos pagar aqui. Vamos ver quanto que dá aí. Agora já estamos dentro da cidade de Novi Sad. Um trânsito caótico aqui. E olha ali na placa ali, ó. Veja se vocês entendem alguma coisa ali, ó. Olha aí, os casarões, tudo sistema antigo, né? Cidade parece que é impressionante e bonita. Aqui estamos atravessando um portal aqui. Provavelmente deve ter um muro aí. Aí, ó. Sim. Que dividia antigamente ou protegia a cidade, né? As cidades aqui são todas... O centro é todo protegido com muro. Antigamente devia ter muitas invasões aqui, né? Então, por isso. Aqui estamos chegando ao Hotel Leopoldo I. Bem na frente do rio ali, do outro lado é o rio, onde ficaremos hospedados aqui hoje, em Novi Sad. Aí está, Hotel Leopoldo I. Bom, estamos aqui em Novi Sad, na Sérvia. Fazendo as nossas visitas aqui. Aqui está o hotel, ó, onde estamos hospedados, bem em frente ao Danúbio. E aqui esse visual maravilhoso. Pena que está um pouquinho encoberto o sol. Mas igual a filmagem vai ficar muito bonita. Aí, ó, panorama do lugar. Aqui o hotel. Aí o pátio do hotel. Aqui cheio de cadeados com o nome das pessoas aqui, ó. Os casais vêm aqui, colocam seus nomes e trancam aqui para o casamento durar a vida toda, ó. Olha só, tudo cheio aqui, inteirinho, olha. Tanto esse lado, como esse lado, como aquele lado de lá. Lá está o Marcelo e o filho dele. Cidade que tem mais de 400 mil habitantes. Então, um lugar muito interessante. Estamos aqui em Novi Sad, na Sérvia, bem na praça central aqui, realizando nossos passeios. Aqui os prédios imponentes aqui. Lugar muito limpinho, muito interessante, muito bonito. Também vale a pena uma visita. Olha aí, ó, esses prédios históricos aí. Realmente um lugar muito aconchegante. Aqui um calçadão, rua cheia de barzinhos, lanchonetes.
restaurantes. Cheio de lojas, sorveterias. Eu acho que à noite isso aqui deve ser muito agitado. Um parque em pleno centro da cidade de Novi Sad. Estamos aqui em Novi Sad, na Sérvia, saboreando uma comida tradicional deles aqui. Espetacular! Que tal, Marcelo? Piva, tomando uma piva. E a comida? E a comida? A comida lembra... Dá uma provada aí, vamos ver se tá boa. Dá uma olhada, isso aqui são mini kaftas num pão diferente. Cara, maravilhosa a comida, não conhecia. Gostei, barato, gostoso. Como que é o nome dela? O nome, quem sabe, é o Enzo. Enzo, qual é o nome dessa? É Cevap. Cevap? Cevap. A comida tradicional deles aqui, mas... Nota 10. 10, né, Marcelo? Valeu a pena, né? Valeu a entrada na cidade, o passeio e valeu a comida. Aí sim. Nota 10. Mas é tradicional aqui, mas é uma comida saborosa. Olha, vem cebola, um cremezinho aqui. Aqui vem um pão e cheio de... Parece kafta dentro, assim, uns bolinhos de carnes, mas saborosos. E esse pão aqui parece aquele pão árabe, mas não é, bem macio, saboroso. Então vamos aí, olha o lugar que estamos aqui, ó. Uma avenida cheia de barzinho, lanchonetes e restaurantes. Olá, pessoal. Aqui está terminando a segunda parte da viagem, ou a parte B. Amanhã seguiremos para Sofia, na Bulgária, e depois da manhã para Istambul, na Turquia. Então se preparem, porque cada dia está ficando mais bonita essa viagem, ok? Vamos lá! Não percam os próximos capítulos desta viagem. Abraços!